Bem-vindos a mais um vídeo, e hoje vai ser um vídeo bem legal, falando aí dos primeiros registros, né, quando a gente fala de testes de software, beleza? A gente vai estar vendo esse paper aqui, que eu descobri na internet, né, que é a produção de programas de computador, né, de grandes programas de computador, e ele foi escrito por Herbert Bennington, que foi um dos caras aí criadores do modelo Waterfall, alguns anos depois, oficialmente, né? Bom, antes disso, alguns recados, né? Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa o like. Segundo recado, a Udemy tá com uma promoção bem legal até o final do mês, agora, dia 31 de agosto. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo os links dos cursos que eu tenho. Então, aproveitem, se inscreva aí, aproveitando a promoção. Terceiro, é isso aqui. Eu li esse paper aqui, fiz a minha interpretação considerando o que eu entendi. Por quê, né? É realmente muito difícil comparar o que se tinha nessa época, falando de vários aspectos, né? Aspectos culturais, aspectos de hardware, né? O hardware nessa época, aqui a gente está falando, né? Que até fiz algumas anotações, né? A gente está falando aqui em 1950, 1960, né? Não existe nem comparação com o hardware que a gente tem hoje e também tecnologicamente falando, né? As tecnologias que a gente tem hoje estão anos-luz mais evoluídas do que nessa época, ok? Então, alguns termos que inclusive são utilizados aqui, eles podem não fazer tanto sentido, só que eu fiz a minha interpretação desses e eu estou trazendo para vocês, com o intuito de, né, entender, né? Eu até vou sugerir para vocês lerem o artigo todo aqui. Eu vou deixar o link, ele está disponível na internet, né? Então eu vou deixar o link aqui na descrição também. Eu sugiro que vocês leiam, interpretem também. E caso vocês não concordem com alguma coisa, né, ou ter uma outra interpretação aqui de algumas coisas que eu vou falar, deixem nos comentários também, para que a gente debata, enfim, né, e chegue a uma conclusão aí sobre o que a gente vai ver aqui nesse paper, né? Obviamente que eu estou focando apenas, né, principalmente na parte de testes especificamente, né, que é o nosso foco aqui nesse vídeo. Porém, ele trata de vários assuntos, beleza? Ok, vamos lá. Bom, ele foi escrito em 1983, o paper. Porém, como eu comentei aqui, ele, né, o paper a seguir, né, uma descrição da organização e as técnicas que foram usadas no laboratório Lincoln do MIT, ok? Ali em meados de 1950, para produzir programas, né, softwares para o SAGE, né, Sistema de Defesa Aérea. Beleza? Ok. Tendo contextualizado, aqui outra informação que eu acho que vale a pena compartilhar. O paper foi apresentado, né, em Washington em junho de 1956 em um simpósio de programação, de métodos de programação avançada para computadores digitais. Okay? Aqui ficou, né, um pouco até confuso, né? Aqui ele fala que ele foi apresentado em 1956. Talvez eu tenha pulado alguma informação aqui durante o paper. Só como falei aqui, esse cara aqui ele é de 1983. Porém, como está no paper aqui que é 1956, eu acredito que ele de fato foi escrito nessa época. Talvez a publicação dele, de alguma forma formal, esse documento aqui especificamente, foi feito de fato em 1983. Isso aqui são algumas informações que não são tão relevantes aqui no nosso contexto de testes, beleza? Então vamos ao que interessa. Eu fiz algumas anotações aqui. Primeiro, eu gostaria de mostrar essa imagem aqui. Olha só que interessante quantas associações que a gente pode estar fazendo com o nosso mundo atual, né? Ah, como era o processo, né, de forma bem resumida, como eles construíam um software? Tinha um plano operacional que eu poderia comparar ao planejamento de projeto aí, né, do método cascata, né? A gente fazia todo o planejamento, nos timelines e tal, né, e várias outras informações dentro dele. E a gente tinha esse projeto operacional, né?
guardadas suas diferenças, né, suas devidas diferenças, mas no geral seria isso. A gente teria as especificações da máquina e as especificações operacionais, ok? E tudo isso, né, esses três documentos, ou enfim, né, coisas, falar de forma mais geral, eles iriam compor as especificações do programa, ok? E depois disso, ele iria compor as especificações do código e, tendo essa etapa aqui pronta, eles conseguiam de fato fazer a programação, o código em si do programa, ok? Depois disso, chegava a fase de parameter testing. Depois eu vou mostrar aqui em detalhes, mas ele poderia ser comparado ao um teste unitário, ok? Porque olha só, ele está usando como input aqui as especificações do código, ok? E ele é feito após o código pronto, beleza? Tem esse assembly testing, também ainda é baseado em especificações, ok? Ele já tem como input as especificações operacionais, ou seja, eu compararia essa fase aqui meio que um meio termo ali entre testes de integração, testes de interface, alguma coisa nesse sentido, ok? Então, essas especificações operacionais serviriam como input para a gente fazer o assembly testing. Lembrando novamente que eu separei alguns textos aqui, depois que vão falar especificamente desse cara aqui. Aí temos o shakedown. É um termo que realmente não é muito utilizado hoje em dia. Eu pesquisei aqui e, além disso, também tem várias definições quando a gente pesquisa esse termo na internet. Porém, o mais próximo que fez sentido para mim é esse cara aqui, né? Shakedown em software testing. O shakedown no processo, né, de testar, ele basicamente se refere para um rápido e alto nível de teste que é executado, né, numa aplicação depois que ela foi migrada ou deployada para um dado ambiente, né, para assegurar que ele está ok, funcionando, né, sem maiores problemas, né, que, que aí que ele está pronto para ser testado, ok? Se a gente jogar esse conceito para essa figura aqui, talvez não faça muito sentido, né? Porque aqui na verdade já foi testado de algumas formas. Mas o que, que eu entendo aqui? Que nesse shakedown ele já foi de fato para o ambiente, depois de ter assegurado que os testes unitários, os testes de integração, aqui, enfim, testes de interface já estejam ok. Mas aqui ele vai ser testado a nível no ambiente de fato onde ele vai ser executado, ok? E esse último eu compararia a validação de software, ok? Uma avaliação, uma validação do software baseado no plano principal aqui em cima, né? Que aí nesse plano principal podem ter algumas questões de requisitos também, algumas questões de performance, enfim, várias coisas que poderiam ser validadas aqui, ok? Então, basicamente isso, né? A gente tem dois níveis de teste aqui, utilizando as especificações operacionais, que eu compararia aos requisitos de software. O teste unitário aqui, que eu compararia as especificações, né? Também ele usa, de certa forma, as especificações operacionais, né? Mas aqui é uma especificação mais técnica, ok? Que ele utiliza como principal base, na verdade, o Coding Specifications. Beleza? Então, eu interpretei essa imagem desta forma, né? Como eu falei, deixe nos comentários aí caso vocês não estejam de acordo com alguma coisa dessa imagem, né? Eu tenho outra interpretação, beleza? Então, como eu falei, eu vou aqui detalhar um pouquinho mais, beleza? Uma coisa aqui que me chamou a atenção aqui que eu também marquei, né? O computer time, né? Na verdade, o tempo que pode ser utilizado, né? Que determinada ação pode estar sendo feita dentro do computador, né? Para os testes de parâmetro, o assembly testing e o system shakedown,
né, é uma coisa escassa, né? Imagina, né, naquela época os recursos computacionais eram realmente escassos para tudo, né? Então, para esse tipo de coisa, para teste, imagino que seria ainda muito mais escasso, né? Então, imagino que o planejamento, né, de quando utilizar, de quanto utilizar esse tipo de metodologia, falando esse tipo de processo, né, dentro desse contexto aí, eu acho que era bem complicado, né? E aqui, né, um grande esforço ele foi feito, né, para sistematizar e mecanizar, né, as operações computacionais para usar, né, de fato o mínimo computer time possível, né? Óbvio, isso até hoje, né? A gente sabe que na cloud é um ótimo exemplo. A gente faz, a gente constrói, né, arquiteta a solução de determinada maneira para usar o mínimo possível na cloud, por exemplo, e consequentemente a gente pagar menos, né? A gente sabe que na cloud hoje em dia tem até profissionais focados apenas em redução de custos. E com certeza nessa época isso também acontecia. Então olha só que interessante. Várias associações de coisas atuais com coisas, né, de tecnologia que a gente está falando ali de 50, 60 anos, ok? Atrás. Então é bem interessante aí. E realmente o principal ponto aqui vale a pena refletir sobre isso, né? A ideia é refletir sobre como é que as coisas aconteciam nessa época e como é que acontecem hoje, beleza? Bom, testing, né? Aqui especificamente sobre testing, ok? O programa, né? Ele pode ser mostrado, né? Validado, enfim, para satisfazer as suas especificações sobre condições operacionais, né? Todas as condições operacionais, né? Aqui, se fosse para traduzir de uma forma mais simples, é o que a gente faz hoje, né? A gente testa para garantir que todas, ou pelo menos as principais, as mais prioritárias condições de uso do software, elas sejam garantidas e estejam ok, né? E não era diferente naquela época, beleza? Ah, considerando aqui o tamanho, a complexidade do programa, né, é certo que o programa ele nunca vai ser sujeitado, né, ele nunca vai ser testado em todas as condições possíveis de input durante o seu tempo de vida, né? A gente sabe que hoje em dia também não é possível, mesmo, olha só, né, mesmo hoje em dia é bem complicado a gente testar todas as possibilidades de inputs, né, todas as possibilidades de valores em todos os campos possíveis, beleza? Então é um problema que acontecia nessa época também, ok? Ah, né? E aqui ele até coloca, né? Por esta razão, deve ser aceito o fato que o teste ele vai ser feito, né? Por meio de exemplos, né? Por meio de um range ali de exemplos de inputs possíveis, né? Normalmente por prioridade ou pelo caminho feliz, né? Principalmente. Isso, claro, vai depender o quanto de tempo que a gente tem, enfim, é, qual qualidade que a gente quer atingir no software. Então, todos esses problemas também aconteciam naquela época. Agora, falando sobre aquela imagem, né, vocês lembram do First Parameter Testing. Né? Quer dizer, primeiro, né, o Parameter Testing, que é esse cara aqui que eu tinha mostrado. Parameter Testing. O que ele fala aqui? Teste de componentes individuais, né, em um ambiente simulado, ok? Essa fase tem que descobrir todos os erros internos do programa, né, as suas especificações individuais de codificação, né? Então, eu interpretei da forma que seria um teste unitário, de fato. Testar componentes, né, muito específicos, unidades dentro do código, a fim de encontrar os erros. Beleza? Segundo, o assembly testing, né, ele deve ser performado, né, executado usando é, completamente inputs simulados, que a gente poderia comparar, por exemplo, a uma base de dados, né, uma base de dados que a gente montou para fazer determinados testes, né? A gente está simulando esses dados, a gente não está de fato usando o sistema,
né? Principalmente quando a gente fala hoje em dia de automação de testes, né? E tinha, né? Havia várias razões para isso, né? O primeiro, apenas dessa forma, todos os test inputs, né, eles poderiam ser cuidadosamente controlados, né? E todos os testes reproduzíveis. Olha só, esse é um problema que a gente enfrenta hoje em dia algumas vezes. Quando a gente tem um teste automatizado, é fácil, né? Teoricamente, de simular o problema, porque ele vai toda vez executar com o mesmo dado, enfim, na mesma condição, no mesmo ambiente, e ele vai ser reproduzido toda vez. E, obviamente, é mais fácil de corrigir ele. Porém, em um teste exploratório, por exemplo, onde que a gente vai gerar uma determinada condição, às vezes é difícil de reproduzir esse erro, porque não são dados simulados. A gente criou aqueles dados, aquelas condições de forma dinâmica, né? Então, já existiam esses problemas também naquela época. Segundo, quando os erros, né, eles eram descobertos com um novo programa, né, usando os inputs vivos, né, esses dinâmicos que eu acabei de falar, né, ah, poderia ser sempre uma questão se o programa ou a máquina, né, tinha um problema de fato, né. Então, a integração do programa do sistema com o equipamento terminal, né, o terminal, ele não deveria ser tentado, né, até que o assembly program, né, ele tivesse sido bem testado. Qual que seria a ideia aqui? A gente não iria testar, por exemplo, o terminal, né, a interface do programa, trazendo para os dias atuais, né, até que todos os testes, né, de forma com dados simulados, com inputs simulados, eles tivessem sido testados. Ok, a gente primeiro teria que garantir essa fase para ir para uma próxima fase e usar já de uma forma, por exemplo, um teste de aceitação, né? E aí sim ele já estaria no seu ambiente real, vamos dizer assim, né? E aí sim ele poderia ser testado aqui o terminal, né? O terminal, na verdade, é um termo que eles usavam bastante naquela época, normalmente o terminal de mainframe, né? Que na verdade é uma tela preta. Até onde que eu sei, tá? Realmente, essa época aqui eu nem tinha nascido, né? Então, mas pelo que eu li até hoje, né, o terminal é realmente uma tela preta com alguns campos, né, algumas escritas, tal. Esse eram os programas daquela época, né? Eu acho que dessa época aqui nem era assim, tá? Eu acho que era ainda mais primitivo, vamos dizer assim, ok? Então a ideia aqui é testar primeiro esses testes de integração com ambientes simulados, né, com dados simulados, para ir depois ir para uma próxima fase e com dados reais, enfim. Que não adianta eu testar com dados reais, um teste de aceitação, por exemplo, sem que todo o meu teste de integração esteja ok. Ou seja, isso é uma coisa que eles faziam naquela época e que a gente ainda, de certa forma, faz hoje. Beleza? Bom, aqui o terceiro princípio, né? Que nessa fase ali do assembly testing e tal, ele deve conter muitos e facilidades flexíveis, né, para gravar ambos, né, o sistema, os system outputs e os intermediate outputs, por exemplo, a comunicação com os subprogramas. Poderia comparar os testes de interoperabilidade atualmente, né, quando a gente conversa aí com outros sistemas de terceiro, enfim, alguma coisa nesse sentido. Sem essa facilidade, um diagnóstico rápido e confiável dos erros do sistema seria praticamente impossível. Então, ou seja, eles tinham várias coisas automatizadas também, deveriam ter várias coisas automatizadas para realmente descobrir o problema, né, o que estava causando aquele problema o mais rápido possível. E aqui, pelo que eu estou entendendo, seriam alguns programas de gravação, né, desses testes para que quem fosse corrigir, analisar aquele possível erro, entendesse o que aconteceu de fato e pudesse reproduzir e corrigir o problema. Ok? Depois do teste, né, ele foi conduzido e os erros foram encontrados, poderia ser possível corrigir o erro antes do programa ele fosse
antes do programa ser colocado na máquina novamente. Mesma coisa hoje, né? A gente corrige os bugs, né? E é feito um novo deploy, gerado uma nova versão do software, né? Então não tem muitas diferenças aqui. Aqui tem uma outra imagem, né? Bom, aqui ele também está colocando ah, testes apropriados, né, do sistema, do controle do sistema, requer uma facilidade automática para simular os inputs e monitorar os outputs. Olha só, monitorar os outputs, ok? Com a facilidade, né, extensive testing que pode ser executados e os outputs eles podem ser produzidos ou para diagnóstico dos erros de sistema ou a verificação, né, da performance apropriada do sistema. Então aqui o que a gente pode ver é live inputs, live outputs, né, que seria basicamente um teste de aceitação aqui. Eu estou utilizando o sistema diretamente, ok? E aqui, por exemplo, poderia ter uma simulação ao vivo também, aqui condições iniciais do programa, né? E aqui tem a questão do input e output, ok? Essa imagem particularmente não ficou tão clara para mim, né? Mas aqui o que eu consigo ver, as condições iniciais aqui que vão até o System Program e saem aqui para o output, eu entendo que seriam os testes unitários, né? Que ficam dentro aqui do programa de fato. E aqui seria basicamente a interação do usuário com o sistema, gerando os inputs ao vivo, né? Dinamicamente. E os outputs, obviamente, eles também vão ser dinâmicos por causa que os inputs eles também são dinâmicos. Seria isso, né? Para trazer aqui nesse vídeo. Eu acho que, como eu falei, né, é muito interessante vocês lerem esse artigo todo aqui, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, só relembrando, né, porque tem várias coisas bem interessantes. Aqui eu realmente trouxe um resumo, uma reflexão, né, de como as coisas eram feitas naquela época e como várias das coisas que eram feitas naquela época fazem de fato parte do do básico do teste hoje em dia, dos conceitos básicos de como a gente testa algumas coisas, beleza? Então, fica a reflexão, fica a dica aqui para ler esse artigo e é isso aí, né? Caso queiram complementar alguma coisa, tal, deixem nos comentários que com certeza vão ser respondidos. E é isso aí. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.